Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante dentro da geometria espacial: as pirâmides. Este formato não é apenas algo que encontramos na matemática, mas também tem uma conexão com a história em diversas culturas ao redor do mundo. O que é uma pirâmide? No estudo de geometria, uma pirâmide é um sólido geométrico formado por uma base poligonal e faces triangulares que se encontram em um ponto comum chamado vértice. A base pode ser de diversos formatos, como um triângulo, quadrado ou até mesmo outros polígonos. Mas o que define a pirâmide é o fato das faces laterais sempre serem triângulos. A importância das pirâmides na história e de outras culturas. Se pensarmos além da matemática, as pirâmides têm um grande significado histórico. As mais famosas são a do Egito, como uma grande pirâmide de Gizé, que servia como túmulo para os faraós e simbolizava poder e conexões com deuses. No México, as pirâmides maias e astecas eram usadas para rituais religiosos e observações astronômicas. Essas construções não apenas demonstram um avanço tecnológico e arquitetônico das civilizações antigas, mas também a capacidade de aplicar conceitos geométricos na prática. Elas permanecem até hoje como marco da inteligência e criatividade humana. Agora que entendemos o básico sobre as pirâmides, vamos explorar as suas características geométricas mais a fundo. Bom, os elementos da pirâmide são divididos em 8, que são a base, os vértices, as arestas laterais, a geratriz, faces laterais, altura e área da base. Agora vamos falar um pouco sobre a definição da pirâmide. A pirâmide é um sólido geométrico formado por um polígono. A base é um triângulo cujas arestas laterais se encontram em um ponto chamado vértice. O tipo de pirâmide é determinado pelo número de lados da base, ou seja, se a base é um triângulo ou se ela é um quadrilátero, ou seja, de 4 lados, ou de outras formas, tanto faz, entre outros. Vamos falar um pouco sobre as classificações das pirâmides, que são as pirâmides podem ser classificadas em várias formas, como irregulares, regulares, ou de pirâmide de base triangular, Bom, uma pirâmide sempre possui faces igual ao número de lados da base, como eu tinha dito sobre o lado das bases, somando a parte da base da face. Se a pirâmide é simétrica em relação ao plano vertical que passa por vértice do centro da base, se a base ela será regular. Agora, se a pirâmide é um polieletro, ou seja, um sólido com faces planas e arestas, ela será de uma forma diferente. E para acabar vamos falar um pouco sobre as pirâmides. A pirâmide é uma figura geométrica caracterizada por ter uma base poligonal e faces triangulares que se encontram em vértices, como eu tinha dito no início. Ela pode ser regular ou irregular, que dependendo da forma da base e das faces laterais, o cálculo das faces, o cálculo será diferente, vai depender da forma que está o lado da pirâmide e das propriedades e das dimensões do sólido com a altura e a geratriz. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de pirâmide. As pirâmides são sólidos geométricos que têm uma base poligonal e faces triangulares que se encontram em um ponto chamado vértice. A classificação das pirâmides é feita principalmente com a base na forma. A pirâmide triangular é a base igual triângulo, número de faces 3 triangulares mais uma base igual 4 faces. Característica: todas as faces laterais são triângulos,
o número de vértices é de 4, 3 de base mais 1 no topo. Exemplo, a pirâmide de uma barra de chocolate triangular. Segundo, a pirâmide quadrangular. A base é um quadrado, o número de faces é 4 triangulares mais uma base igual a 5 faces. Característica: é um tipo mais comum da pirâmide. As faces laterais formam triângulos isósceles e se a pirâmide for regular. Exemplo, a grande pirâmide de Gizé, no Egito. Terceiro, a pirâmide pentagonal. A base é um pentágono, o número de faces é 5 triangulares mais uma base igual a 6 faces. Característica: tem 5 faces laterais triangulares. O número total de vértices é 6, 5 da base mais 1 no topo. Exemplo, é modelos arquitetônicos e estruturas que imitem formas pentagonais. A 4 é a pirâmide hexagonal. A base é um oxano. Número de faces é 6 triangulares mais uma base igual a 7 faces. Característica: possui 6 faces triangulares. O número total de vértices é de 7, 6 da base mais 1 no topo. Exemplo, estruturas modernas que se usam formas hexagonais. 5 é a pirâmide octagonal. A base é um octano. Número de faces: 8 triangulares mais uma base igual a 9 faces. Característica: tem 8 faces laterais triangulares. O número total de vértices é 9, de 8 da base mais 1 no topo. Exemplo, estruturas e monumentos que utilizam forma octagonal. Bom, agora vamos descobrir como calcular a área da pirâmide. São 3 áreas diferentes: a área da base, a área lateral e a área total, né? A base de uma pirâmide é um elemento muito importante, inclusive é a base que define o nome da pirâmide. Então, quando temos uma pirâmide regular de base triangular, essa base é um triângulo que tem 3 lados iguais, que será o triângulo equilátero, né? E para calcular a área de um triângulo equilátero, vamos usar a fórmula, que vai ser a área, que é igual a L, né, ao quadrado, vezes a raiz de 3 dividido para 4, onde o L, né, ele vai representar a medida do lado do triângulo equilátero. Temos também, né, a pirâmide regular quadracular, onde a sua base é um quadrado, e para calcular a área, né, basta multiplicar lado vezes lado, ou também L ao quadrado. Temos ainda, né, a pirâmide hexágono, que regular, e para calcular essa área, né, dividimos ele em triângulos equiláteros, e a sua fórmula vai ficar 6, que é a quantidade de triângulos equiláteros, né, que multiplica a área do triângulo equilátero, que já estudamos antes, né, no início lá. Então esses, né, são os 3 modelos mais comuns da base de uma pirâmide. Agora vamos ver aqui, né, que a área lateral ela é representada por AT, a área da base é representada por AB, a área total é representada por AT. E vamos ver que a área total, né, ela vai ser a área da base mais a área lateral. Para que vocês entendam um pouquinho mais, né, vamos agora para a prática. Aqui temos um exemplo. Calcule a área da base, a área lateral e a área total da pirâmide abaixo, é a que vocês estão vendo aí. Então vamos lá. A primeira área que vamos calcular é a área da base, certo? De cara já podemos perceber que a base é formada por um quadrado, certo? Então, cai no exemplo, né, que estudamos antes. Para encontrar sua área, basta multiplicar lado vezes lado. Então vamos fazer AB, que é a área da base, igual a 12 ao quadrado, que no caso AB vai ser igual a 144 centímetros quadrados. Só isso para você descobrir a área, né, da base, que foi a que pediu primeiro. Então já encontramos a área da base, é só isso. Agora vamos para a área lateral, que é um pouquinho mais complicada. Para calcularmos a área de um triângulo, nós precisamos da base vezes a altura e dividir tudo isso por 2. Mas nós não sabemos a altura, então nós precisamos descobrir isso primeiro.
Para isso, né, vamos fazer 8 ao quadrado, que é mostrada lá, observada lá na pirâmide, né, do exemplo que deu, mais 6 ao quadrado, que ficará, no caso, 64 mais 36. Então, temos que fazer a raiz de 100, que é, no caso, 10, né? Então, ficará 10 centímetros, que nesse caso já é a altura, mas no caso você precisa observar os diferentes casos que vai ter lá na pirâmide, certo? Então, em sequência disso, podemos substituir a fórmula, que no caso vai ficar a área, presta atenção aqui, vai ficar a área igual a 12, né, vezes 10, que foi o valor que encontramos, dividido por 2, que é igual a 60 centímetros quadrados. Porém, temos que multiplicar tudo isso por 4. Por quê? Pelo fato de ter 4 faces iguais na imagem aqui, né? Pelo fato dele ser um quadrado, que no caso resultará em 240. Para finalizar, né, por fim, vamos para a área total, que é AT igual a B mais a L. Resumindo, a área total é igual à área da base mais a área da altura, que substituindo, né, ficará AT igual a 144, que foi o que descobrimos aí no início, mais 240, que foi o da passada agora. Então, portanto, a área total dessa pirâmide será de 384 centímetros quadrados. Pronto, encontramos as 3 áreas perdidas na pirâmide do Probleminha. É só isso. Bom, agora eu irei falar um pouquinho como calcular o volume de uma pirâmide. Para calcular o volume de uma pirâmide, é importante reconhecer que existem diferentes tipos de pirâmide, pois ela pode possuir áreas formadas por um polígono, um triângulo, um quadrado e também um hexágono. O volume de uma pirâmide ela vai depender diretamente da área da base e também da altura. Então, o volume de qualquer pirâmide vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. Como vocês podem olhar o slide aí ao lado, está um pequeno probleminha que eu coloquei para ficar mais fácil o entendimento de como resolver essa situação. Sempre vai ser, a fórmula vai ser AB vezes H. AB vai ser a área da base e o H vai ser a altura, dividido por 3. Então, logo ali, você sempre vai saber que vai ser, você tem que achar primeiramente a área da base, depois você vai ver a altura e depois você vai fazer justamente multiplicar a área da base vezes a altura e depois no final você só vai dividir por 3, que logo ali você encontrará o resultado. Bom, vou falar minha parte agora, né? Vou falar um pouco sobre as pirâmides, um pouco da história das pirâmides e também algumas de suas curiosidades. Então vamos lá. As pirâmides elas são grandes símbolos, né, da arquitetura egípcia, que representavam poder e autoridade aos faraós. Então, tecnicamente falando, né, ali, né, os faraós mandavam em tudo. Claro, porque eu falei, eles tinham poder e também autoridade, então, né, eles mandavam. As pirâmides também apresentavam, né, significados religiosos, políticos e históricos. Então, ali, os egípcios, né, tinha sua religião, tinha sua religiosidade, né, também tinha suas políticas, né, que eles tratavam lá, né, também tinham suas histórias. Para quem não sabe, as histórias, né, algumas histórias, né, eram também contadas nas pirâmides dos egípcios, né, entre outras coisas que faziam lá dentro também. A pirâmide, ela também era usada como um túmulo, né, para os faraós. Então, os faraós, quando eles morriam, o faraó, ele morre lá, né, então ele é enterrado lá dentro da pirâmide, né, então por isso que tinha chamado de múmias, né, então por isso que fala as múmias. Também falando, né, um pouco, que os egípcios também utilizavam, né, os conceitos da matemática, né, para criar, né, para construir as pirâmides, tendo, né, questões da razão, né, e proporção, ângulo reto e segmento áureo, né? E agora, fugindo um pouquinho dessa temática, eu vou também falar aqui agora de objetos, né, que se parecem, coisas, né, que se parecem uma pirâmide, objetos, entre outras coisas.
Por exemplo, vamos falar aqui o telhado da casa. Se você sair da sua casa e sair lá fora e ver pela frente da casa certinho, você pode ver que lá o telhado da casa vai parecer uma pirâmide, né? Parece mais um triângulo, mas parece uma pirâmide também, né? E também falando de tendas, né? Tipo tenda de circo. Se você vai num circo, eu já fui no circo, acho que já deu pra perceber, que você olha a tenda do circo, também vai parecer uma pirâmide. E também as cabanas de acampamento, né? Falando assim, as cabanas de acampamento. Você vai lá, monta a sua cabana, tá lá montadinha, fecha o zíper lá certinho, né? Tá montada a cabana, você olha, parece também, né, uma pirâmide, né? E também, né, o cubo mágico que se chama Pyraminx, que é um cubinho que parece que é um cubo mágico, né? Diferente do quadrado, que parece, né? Também é uma pirâmide também, se você for olhar. Então, isso é só para me falar. Então foi isso, né? Falando sobre sobre as pirâmides, alguns conceitos, curiosidades dela. A gente viu aqui, né, sobre a história das pirâmides, né, que apresentam os faraós, entre tudo, um pouquinho da história, religiosidade, né, arquitetura, entre outras coisas, né, e também que os egípcios usavam muita matemática para criar as pirâmides e também alguns conceitos de objetos e formas, né, que a gente vê no dia a dia aí, por exemplo, né. Então, tecnicamente foi isso, né? Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal, deixa o like, forte abraço, fui!